desafios do tempo presente nos fazem olhar para o que está à nossa volta, naturalmente, porque ficamos preocupados, somos seres humanos. Mas cuidado, porque isso é uma armadilha. A palavra nos faz olhar para o alto. E olhar para o alto adorando, exaltando, caminhando em direção a Deus, como eram feitas nas peregrinações em Israel. Quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, ele está se referindo a uma dinâmica que o povo vivia todo ano, de caminhar rumo ao templo para adorar ao Senhor. Em outros salmos ele diz a saudade que ele sente daquele momento. E nós hoje, igreja, estamos vivendo tempos, não vou dizer apenas difíceis, que todo mundo já sabe disso, mas um tempo indeterminado, um tempo que em qualquer momento uma mudança extremamente drástica pode acontecer. E a vinda para a casa do Senhor em união pode se tornar apenas uma saudade. Mas você precisa continuar sendo o milagre do Senhor. Porque enquanto Cristo viver em ti, em vós, nós seremos o verdadeiro milagre. Ontem tive a grande oportunidade, um privilégio, apesar, né, de todo o dia, de ser convidado a ministrar uma palavra em uma vigília, lá na igreja do pastor Ed Carlos, e foi uma bênção, e Deus me deu uma palavra. Eu não vou pregar aquela palavra, porque nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem. Hoje nós vamos entrar na parte 2, né, das lições da prisão, ainda no livro de Efésios, conhecida como a rainha das cartas, porque é uma carta muito valiosa em seu conteúdo e muito abrangente também, de um valor inestimável para as igrejas da sua época e da nossa geração também. E o Senhor me deu uma palavra extremamente profunda ao meu coração e à de todos que estavam naquela madrugada, que foi sobre o ano aceitável do Senhor, baseado em Isaías 61. E eu estou relembrando esta palavra para dizer o seguinte, que o ano aceitável é todo dia e todos os anos, é todo o tempo em que eu me faço aceitável para Deus. E eu preciso acordar para essa realidade. Deus é o mesmo, opera de uma forma extraordinária, seu poder é incalculável, mas eu preciso me tornar aceitável. E a realidade que foi tão proclamada na madrugada, em oração pelo povo de Deus, hoje nós estaremos abordando a segunda parte das lições da prisão, em que o apóstolo Paulo também estava extremamente preocupado, até porque ele estava dentro de um contexto onde ele sabia que estava vivendo, né, o fim dos seus dias e da sua missão, de tal maneira que ele expressa através das cartas das prisões, que essa série de mensagens nós estaremos abordando todas as cartas. Hoje é a segunda parte de Efésios, ou seja, se você está acompanhando o plano de leitura lá no aplicativo, você vai ter lido 4 cartas do apóstolo Paulo, amém? E você vai começar a ficar feliz, porque aqueles que dizem, não, eu nunca li a Bíblia, eu não entendo os livros da Bíblia. Agora é impossível ter essa desculpa aqui, porque nós estamos abordando versículo por versículo, parte por parte, o conteúdo literário. Nós estamos mergulhando através do sermão expositivo na profundidade do que Paulo queria trazer para as nossas vidas. E o tema de hoje é o plano de ação. Quem está lembrado do primeiro tema? O primeiro tema foi o plano de Deus. Nós vimos na primeira parte de Efésios o plano de Deus. E o plano de Deus é o quê? Unir no tempo certo
submeter a Cristo todas as coisas nos céus e na terra. E tudo que estamos vivendo hoje está sendo uma expressão do cumprimento dessa palavra. Tudo se submeterá a Cristo Jesus, quer no céu, quer na terra, porque a obra de Cristo é completa. Hoje nós vamos continuar na carta, mas abordando agora a partir do capítulo 4, o plano de ação. Porque agora o livro, a carta vai estar falando sobre o nosso perfil de vida, o estilo de vida cristão. E a verdade contida, a grande verdade aqui é: quem está unido com Cristo anda de maneira digna, e isso significa combater uma guerra espiritual contra o mal. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo descreve o dia a dia do cristão como uma batalha espiritual, porque há uma luta em todo o tempo, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós estamos a cada dia sendo bombardeados para nos distanciarmos de Deus. A nossa carne luta contra nós, o inimigo luta, o mundo luta. Tudo que está em volta, irmãos, está apontando para um cristão como se fosse bombas de ar. Imagina bombas de ar para simplesmente te empurrar do tabuleiro, para você sair do jogo, mas você não vai sair em nome de Jesus, porque nós estamos arraigados, alicerçados em Cristo. Então nós vamos desde o capítulo 4 ao capítulo 6, claro que eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos vão entrar no aplicativo, vão na área do plano de leitura e vão ler lá todo o restante da carta. Então essa semana, não é isso? Os irmãos vão fechar a carta de Efésios. E lá em Efésios 6, do 10 ao 11, diz assim a palavra: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Preste atenção, que a palavra ela está nos chamando para que vocês se tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Veja, na primeira parte que abordamos de Efésios, estava falando sobre o mistério. O Paulo estava falando: eu conheço o segredo, o mistério que foi revelado, e o mistério é esse: a união com Cristo. Irmãos, uma coisa que é: eu estou em Cristo, eu conheço a Cristo, eu aceitei a Cristo. Às vezes nós falamos essas frases de uma forma tão de clichê, tão superficial, mas só que essa é a verdade mais poderosa do mundo cristão. As pessoas dizem: eu estou em Cristo, está em comunhão com Cristo, estou em comunhão com Cristo, Cristo está em mim, amém. Mas ao mesmo tempo diz: ora pela minha vida espiritual. Sua vida espiritual tem que estar bombando se Cristo está em você e você está nele. A unidade com ele eclode a glória dos céus, manifesta todo o potencial do reino de Deus aqui na terra. E a grande verdade é que o problema da nossa caminhada, do nosso estilo de vida, é que nos tornamos incompatíveis com Cristo em determinados momentos do nosso viver. Às vezes, nosso relacionamento e vida com Cristo está muito aqui limitada ao nosso imaginário. Por isso a pergunta de hoje é: como o cristão deve andar? Diante da proposta da batalha espiritual que nos é revelada por Cristo, eu não devo andar assustado, eu não devo andar justificando os meus comportamentos no inimigo. Eu não devo também andar subestimando quem ele é. Eu tenho que orar, vigiar, eu tenho que andar atento, mas consciente do meu perfil. Porque quando eu começo a falar, a pensar e a agir de uma forma completamente carnal, não adianta inúmeras orações, não adianta inúmeros rituais de consagração, se o meu estilo de vida diário não é semelhante ao de Cristo. Se eu não ando, como diz um livro, em meus passos, o que faria, não é isso? Em meus passos, o que faria Jesus?
Ou seja, na trilha que eu estou andando, do jeito que eu estou andando, no caminho que eu estou indo, como Jesus agiria em tal situação? O que Jesus faria se eu perguntar isso a cada momento? O próprio Espírito Santo vai falar no teu coração. Quando você é afrontado, você fala, o que Jesus faria? Você vai ter a resposta. Você não precisa ser um biblista, você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa ter os conhecimentos exegéticos mais profundos, mas você precisa ter a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como um cristão deve andar? Primeira forma como um cristão deve andar, de maneira digna. Dignidade, irmãos, é tudo. Irmãos, qualquer família, aonde nas criações mais antigas, sejam pessoas pobres, mas você pergunta a um pai, a uma mãe, olha, eu não pude dar tudo ao meu filho, mas eu ensinei a viver com dignidade. Dignidade é tudo. Saber entrar e sair com a sua cabeça erguida não é questão de orgulho, prepotência, mas é respirar tranquilamente, é não estar assombrado, como diz a expressão, porque você sabe o que está fazendo, você sabe como deve andar, você sabe como você entrou e como você saiu. Você está num estado de dignidade, e isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, unidade aqui do Espírito, é a forma de vivermos essa dignidade, é tendo humildade. No versículo de número 2, os irmãos estão com a sua Bíblia aberta aí. No capítulo 4, verso 2, olha como diz: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando eu estou unido com Cristo, olha que coisa maravilhosa, educação, paciência, resiliência, que é esse suportar, resistir. Vejam só, irmãos, quando eu tenho a unidade com Cristo, a gente começa a transmitir e a viver um jeito de ser diferente, de lidar com as pessoas, a simplicidade do ser. Hoje, como eu também falei na madrugada, se falta tanto a gentileza, a educação, o saber tratar a pessoa para ela se sentir viva, se ela se sentir presente em um lugar. Hoje nós estamos vivendo num ritmo tão acelerado, tão frio, que nós não nos deparamos mais com as pessoas e falamos um bom dia, porque isso se tornou estranho. Quando dá a paz do Senhor, aqueles que possuem esse hábito só o faz para aqueles que praticamente conhecem da própria igreja, porque a realidade é que se não for da minha denominação, nem a paz do Senhor eu dou. Se aquela pessoa, se o perfil dela de cristã não for lá do meu jeito, cabelo grande e todo coberto de pano, não, se não tiver no meu perfil, eu não dou a paz do Senhor, porque eu nem considero crente, é um primo distante. Nós vivemos uma arrogância de coração e continuamos falando, estamos em Cristo, tem o Espírito Santo, mas na primeira oportunidade, com as suas ações, a outra pessoa se sente menor, se sente incapaz, se sente humilhada, quando na verdade a gentileza é uma capacidade sublime de alegrar o coração daquele que está ao nosso lado. Isso é estar unido em Cristo, vivendo dignamente, tornando a verdade do Espírito de Deus estar em mim uma forma digna, porque às vezes é vergonhoso. Eu já vi várias vezes pessoas que falam em línguas, que expressam adoração e é verdade, eu creio nisso. Eu creio que muitos é até a verdadeira ação do Espírito. Mas, quando aquela ação da adoração, onde a gente tem uma rendição maior, ela passa e cabe a nós permanecermos no equilíbrio do Espírito Santo, ouvindo, aí a gente para de ouvir o Espírito Santo, porque já não é mais necessário só quando está dentro da igreja. Aí a gente começa a falar por nós mesmos, pensar por nós mesmos, aí acaba virando uma bagunça, porque a minha vida de domingo é totalmente diferente da minha vida de segunda, terça, quarta
quinta. Ou até melhor, a minha vida de culto é totalmente diferente da minha vida cotidiana. O dom de Cristo, ele expressa dignidade neste caminhar. No versículo número 7, nós vamos ver que nós recebemos os dons especiais. Até o versículo 12, observamos que todos esses dons, eles têm um único propósito, o serviço de Cristo. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Vou lá para o verso 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Vejam só. Cada dom que nós temos, ele é especial. Eu não tenho o dom da visão. O meu dom é um dom fraco. Não é um dom com muita importância. Todo dom que nós temos é especial. Porque cada um deles coopera para edificar o corpo de Cristo. Não é o corpo qualquer. É o corpo invisível de Cristo. Se você tem um dom do amar, abraçar, aquele amor que eu conheço uma pessoa que eu sempre lembro, é do Rio de Janeiro, uma irmã querida da Igreja Batista, lá onde o Senhor trabalhou, né, a minha vida cristã inicialmente, que é a irmã Neia, né, nós chamamos ela de Neia, irmã Neia. Quando eu lembro dela e olho para ela, eu vejo o dom do amor. E tem uma cena que eu nunca esqueço. Ela estava andando de bicicleta para uma visita e ela caiu. Ela caiu na rua, todo mundo viu. Ela arranhou, do sangue está escorrendo. Só que hora nenhuma, ela, tipo assim, sabe, depois ela caiu e ela... Ai, coisa maravilhosa. Estou aqui, olha, Vitória, eu caí. Sabe, aquela coisa tão perene, tão amável, que você vendo ela caindo e ela transmitindo aquele amor. Um amor paciente, um amor que parece que o mundo está caindo de um lado e do outro e aquela pessoa está preocupada em amar o próximo. É uma avalanche em cima dela, mas ela está preocupada com aquele que está esperando ela para uma oração. E nós, por uma tendência egoísta, vamos perdendo as qualificações da dignidade da caminhada cristã, que é uma capacidade única, irmãos, de olhar para o próximo, de amar, de servir. E quando eu sirvo ao próximo, eu estou edificando, estruturando, pelas ligaduras do Espírito Santo, a unidade do povo com Cristo. Eu estou cooperando. Deus te chamou, eu tenho um dom do serviço, eu amo servir. Nisso eu tenho um ministro que é exemplar nisso, que é o ministro Gabriel. O dom dele claramente é o dom do serviço, porque ele faz. E quando não tem serviço, ele arruma serviço para fazer. E eu vejo que não é só com um ou com outro, é com todos. Ele procura servir a todos, ele tem isso nele, de estar mexendo, de estar fazendo. Isso é muito bonito. E o que ele faz é especial. E por isso eu tenho que ter dignidade, sentir valor nos dons de Cristo, porque não tem um dom que seja insignificante em relação ao outro. É claro que tem dons que vão te trazer responsabilidade maiores. É óbvio. O dom, por exemplo, da profecia, que é o dom de você pregar a palavra de Deus, vai te colocar em uma exposição pública maior e vai exigir de você uma responsabilidade maior, mas não vai ser um dom que vai te fazer melhor do que aquele irmão que vem no final de semana limpar a igreja. Porque se ele não fizesse aquilo, todos os irmãos participariam de um momento desconfortável, não se concentrariam num culto de tanta poeira, sujeira e desordem. E aquele papel daquele irmão que ninguém viu foi fundamental para o equilíbrio do todo. Aquele irmão que a gente não vê, que fica por trás da câmera,
Se ele não estiver trabalhando, se ele não estiver fazendo, é silencioso, mas se não fizer, quantas famílias hoje não estariam recebendo essa palavra, se alguém não estivesse fazendo isso por trás da câmera? Por isso, tudo que Deus nos entrega é um trabalho digno. Para os irmãos entenderem dignidade, esse sentimento que eu creio que os irmãos estão se comunicando muito bem com esse entendimento, por exemplo, nós vemos pessoas roubando, crianças, jovens que roubam, mas quando nós vemos uma pessoa lá no sinal vendendo uma água, alguém vendendo um doce, alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala é o quê? É melhor tá o quê? Trabalhando do quê? Porque o trabalho que ele está fazendo, por mais simples que seja, é digno. O trabalho, ele dignifica. Porque aquilo ali traz o quê? Uma hombridade. Traz algo onde você se sente cooperando para o bem. E isso é esse sentimento de dignidade que às vezes nós deixamos de ter na caminhada cristã. Quando nos comportamos ou praticamos atos que são avessos à vontade de Deus. De maneira digna, ainda significa uma unidade específica de fé. E essa unidade específica significa maturidade, desenvolvimento e comunhão. Do versículo 13, observe o que a palavra diz. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Nós nos desenvolvemos em dignidade na nossa fé quando a maturidade, o desenvolvimento no nosso relacionamento, ele nos faz pessoas com um entendimento mais prático, com uma resistência mais prática, a ponto de instruir outras pessoas. É importantíssimo lembrar que a carta aos Efésios, como as 4 cartas da prisão que nós vamos abordar, todas elas foram direcionadas para as igrejas e para os cristãos não iniciantes. Não. Elas foram direcionadas aos cristãos na perspectiva de maturidade da fé cristã. Por isso são cartas bem práticas na vida, bem direcionadas, são curtas, mas elas mostram uma solidez, um feijão com arroz, para alimento para aqueles que querem uma vida aprovada diante do Senhor Jesus. Não aqueles que ficam andando, ora eu quero Jesus, ora eu não quero Jesus, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu obedeço ou se eu não obedeço. Não, são pessoas que sabem o que quer e que querem se aprofundar e que querem amadurecer cada vez mais. A segunda coisa importante que eu preciso saber, como eu devo caminhar na presença do Senhor, é fazendo a diferença. E é algo que a gente diz muito. Está fazendo a diferença? Eu estou fazendo a diferença? E existe a forma errada, de fazer a diferença. Do capítulo 4, 17 a 19, eu vou pontuar apenas as palavras-chave, depois os irmãos leem os textos na íntegra. A caminhada dos gentios demonstram como eles andavam, como eles estavam, e que aquilo não é fazer a diferença. Ou seja, pensamentos sem valor no versículo 17. Pensamentos que não edificam. Ou estou na presença de Deus, mas o meu pensamento, muitas vezes dentro do culto, na hora da adoração, eu estou pensando numa coisa completamente pecaminosa. Quando não é uma coisa pecaminosa, é num problema que não tem nada a ver com a adoração a Deus, que tem todo o poder para me ajudar. Ignorância e teimosia. A insistência de um coração obstinado ao mal, ou obstinado a uma prática circunstancial que não deixa, é o famoso cabeça dura, que não se permite ser ensinável, não se permite ser direcionado.
E dessa forma, eu não estou fazendo a diferença, ou se estou fazendo da forma errada. Porque há muitas pessoas que acham que fazer a diferença é só ter aceitado a Cristo. Eu vou para a igreja, eu digo que eu sou crente, eu já faço a diferença de maneira nenhuma. Você pode ir para a igreja, você pode ser Cristo, mas ser essa pessoa com os pensamentos que não tem valor e vive uma ignorância temendo, é uma pessoa extremamente teimosa. E nisso, essa diferença aí, você está sendo diferente do que Deus espera. A única diferença que você está alcançando é ser diferente da vontade do Senhor. E descontrole total, no versículo 19, esse descontrole total demonstra que aqueles que estão afastados de Cristo, longe de Cristo, eles não dominam a mente, não dominam os sentimentos, não dominam as inclinações da sua carne. Por quê? Porque eles estão completamente dominados, escravizados por um sistema chamado mundo, pelo pecado. E nós que estamos em Cristo e temos um estilo de vida diferente, não estamos presos. Pelo contrário, vivemos a forma certa, como é descrita do capítulo 4, do 20 ao 24. Se revestindo da nossa nova natureza. Olha que interessante. Eu visualizo quando nós estamos, por exemplo, se arrumando para alguma celebração especial, para um aniversário. Se puder, nem todos podem, a gente sabe disso, né? A gente se comunica bem, eu acho que os irmãos são como eu. O que a gente faz? A gente usa uma peça no aniversário, a gente arquiva e tenta já imaginar outra, ou então fica orando a Deus para que demore muito a aparecer outro evento, para que esqueçam que a gente usou aquela roupa. Não é? Porque qual é a nossa inclinação? Se revestir de uma forma diferente, não é isso? Se vestir para celebrar, para honrar um momento, uma confraternização, por exemplo, um casamento, um aniversário. Nós queremos nos vestir para honrar, para trazer um ambiente do novo. E isso não é diferente com Cristo na caminhada cristã. Imagine que eu já vi até fotos no Google expressando essa realidade, mas ao contrário, que deixam um cabide na porta da igreja, onde as pessoas chegam e colocam seus casacos e as máscaras, porque da porta para dentro são uma coisa, e da porta para fora elas tiram, porque lá são outras, completamente diferentes. Eu visualizo uma caminhada cristã, onde cada vez que nós vamos avançando, nós encontramos uma roupa nova, vestes novas, como diz lá em Isaías, vestes de alegria ao invés de um espírito angustiado. Nós vamos caminhando, daqui a pouco está ali aquelas vestes belíssimas para a nossa nova etapa de caminhada. Aí a gente pega e se reveste. Esse é o chamado do versículo 20 ao 24, a nos revestir da nova natureza, do novo homem, da nova disposição pelo Espírito Santo. Ou seja, buscando a boa referência, tendo a boa referência, nossa referência é Cristo. Mas Cristo levanta nesta terra autoridades para representá-lo, para ensinar o seu povo e para direcioná-lo. Então nós temos que ter boas referências de Cristo. Nós caminhamos renunciando, essa é a forma. Como é que a gente coloca as vestes? Temos que tirar as velhas. Temos que remover aquelas que estão sujas e colocar vestes novas. Então eu tenho que observar. Hoje, por exemplo, o que eu falei, o que eu fiz que desagradou a Deus? Eu preciso renunciar para amanhã me revestir de novas vestes e substituir aquela prática por outra que edifica, que exalte ao Senhor. Emoções e pensamentos saudáveis. Eu preciso procurar, por exemplo, na sexta-feira, às 9 horas, nós temos toda sexta a live de cura e libertação do quarto de guerra, onde nós estamos abordando agora os traumas emocionais. Nós estamos abordando este assunto e orando. Então, quem participa está procurando o quê? Melhorar, ter sentimentos saudáveis, tornar a sua alma saudável, está tratando reações na sua vida que são frutos de traumas, de aprendizados que ficaram arquivados no seu código, né, emocional, e precisa ser arrancado. Saiu o velho para vir o novo. E para tudo isso exige-se dedicação. Para me revestir do novo,
eu preciso me dedicar. É como uma maratona, como uma corrida. E a gente precisa olhar para o alvo que é Cristo e correr sem olhar para trás, se dedicando. Fazer a diferença significa aplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo, toda a ferramenta que o Senhor tem nos possibilitado, nos dado em nossas mãos para executarmos. Eu preciso aplicar isso, como diz, de versículo 25 ao versículo número 32 do capítulo 4. Como eu faço isso? De uma forma muito prática. Eu não posso andar mentindo, não alimentar a ira. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu não posso deixar, a gente se ira, claro, mas eu não posso deixar aquela ira passar o dia todo, alcançar o outro dia. Eu uso sempre uma figura ilustrativa do pássaro. Nós não podemos impedir, por exemplo, de estar andando na rua e um passarinho pousando na nossa cabeça. Nós não podemos impedir isso de acontecer, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. Acontece que tem passarinhos pousando na nossa cabeça e tendo tempo para fazer ninho. Eu digo que uma ação estratégica contra o mal, contra o inimigo, contra a carne, é você não dar tempo para ele conseguir. Ou seja, o inimigo dá uma atacadinha, ele abre uma fenda bem pequenininha. Se ele tiver tempo, ele só precisa de tempo para aquela pequena fenda se tornar um grande rombo. Eu digo isso pelos terríveis formigueiros que tem no lado da comunidade. Um dia a gente pode andar no lado da comunidade e não enxergar mais o irmão. Irmãos, é lá em Mangabeira e é aqui. Quando é de noite e eu passo ali por esse pinheiro, dá um medo. É um exército de formiga que eu não sei do além de onde elas vêm. Mas é gigantesco. Que eu fico assim, o carro vai tropeçar nesse exército. E lá no lado da comunidade, quando a gente foi ver no canto do muro, um buraco imenso e cabe uma pessoa dentro. Agora, por quê? As formigas tiveram tempo para trabalhar. E o inimigo, ele é sorrateiro. Ele não é poderoso, ele não é grandioso, não. Mas ele é esperto, ele é silencioso. E aquela historinha do não acredito em demônio, não acredito, ele ama isso. Ele não quer que ninguém acredite nele, ele quer tempo. Se ele tiver tempo, quando ele olhar para você, só vai falar: cheque mate. Eu lhe destruí por todos os lados e você nem sequer percebeu. Eu tive tempo para fazer tudo isso de uma forma maestral. E é aí que nós perdemos, porque não sabemos aplicar o que o Senhor está nos dando. Nós vivemos desequilíbrios na nossa caminhada, nos sentimentos, nos pensamentos, no estilo de vida. E isso, irmãos, que quando vai se repetindo, nós estamos dando tempo para o mal agir. Não roubar, ter palavras positivas, como diz no versículo 29, no versículo 30, não entristecer o Espírito Santo, porque apesar dele ser a marca da nossa salvação, ele não é uma coisa estática, ele é uma pessoa, ele é um amigo. E no versículo 31 nós precisamos ter equilíbrio, e no versículo 32 nos chama a perdoar. É dessa forma. Olha, aí você pega lá no download do aplicativo esse esboço e você tem aí, irmãos, a receita. Você tem aí, ó, ponto por ponto. Não tem aqui, eu não entendo o que o texto está dizendo, o versículo. Como é que não entende? Ah, eu não entendo o que é aplicar essa verdade. Aplicar está aqui uma receita maior do que essa. Não tem como cada purificação andar se purificando, e quem nos purifica é a palavra de Deus. Significa também caminhar com palavras de gratidão, sendo pessoas que expressam verbalmente a gratidão. Irmãos, eu vejo uma coisa que também é muito difícil para todos nós: sermos gratos. Nós temos que aprender a agradecer pelas mínimas coisas, verbalmente. Às vezes pessoas fazem coisas pelas nossas vidas, nos ajudam, e a gente não expressa, até somos gratos no nosso interior, mas não expressamos. E nós não sabemos o quão é poderoso o poder da gratidão verbalizada. Quando você agradece, você torna valioso a ação daquela pessoa para com você, por menor ou maior que seja.
e saber com quem anda. Eu preciso observar e ter o cuidado na minha vida, como diz lá no versículo 5, de saber não apenas como eu ando, mas com quem eu ando. Fiquem certo disto, jamais receberá uma parte do reino de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Existe um perfil de vida que é totalmente diferente do que Deus tem para a gente. Tem pessoas que vivem princípios diferentes. E eu não posso compactuar com isso. E nós temos que entender que amar e ser dominados pelo amor de Deus é nos prendermos completamente ao Senhor sem negociar. Amando também significa andar iluminado, andar na luz. E é muito interessante o paralelo que é feito. No versículo 9 diz que a luz produz bondade, honestidade e verdade. A palavra nos orienta a trazer o que está no escuro para a luz, na nossa própria vida. Porque tudo que é provado pela luz é aprovado por Deus, porque é transformado. Somente na luz as coisas são transformadas. Tem gente que fica orando, mas se uma pessoa ela vive nas trevas, e tendo uma coisa, e ela quer viver na escuridão, aquela vida ela não é alcançada, porque ela não se permite vir para a luz. Se quer uma estratégia para ajudar uma pessoa, não é que pare de orar, não quero que você pare de orar por uma pessoa que está perdida, um familiar, não. Mas mude um pouco a estratégia. Se aproxime dela mais, fisicamente, de uma forma estratégica. Sabe por quê? Nós somos luz literalmente, não só por causa das nossas práticas, mas do nosso corpo emana luz. Nós tivemos uma experiência de libertação agora quarta-feira bem interessante, de uma mãe e um filho. E o alvo era orar pelo filho. Mas quando começamos a orar, pessoas que vão para a igreja, pessoas de oração, houve manifestação demoníaca nas duas pessoas. Em um momento, a mulher não conseguia em hora nenhuma ficar em pé. Toda vez que ela ficava em pé, alguma coisa, que a gente sabe que era a força demoníaca, jogava ela no sofá. Ela ficava em pé, aquela força jogava ela. Então eu mudei um pouco a estratégia na hora, eu me afastei a minha mão e falei, a luz que sai da minha mão, como sai de todo cristão, não é porque eu sou, como é que é naquele filme, lembrei do filmezinho do robozinho que tem a luz, de um filme bem legal que tem, que eu não sei mais o nome. Você deveria saber para me lembrar. É, o Homem de Ferro aqui, né, que tem aquela luz que sai. Pronto, aí eu estava ali, bem distante, falei, a luz do Espírito Santo que sai da minha mão. Porque ela não conseguia ter uma estrutura para ficar em pé. Porque alguma coisa estava empurrando ela. Que essa luz entre dentro dela. Olha que interessante. Em todo momento da oração, ela era jogada para trás. Naquele momento, eu estava distante dela como um imã. Ela foi atraída, os pés dela não saíam do lugar. E a cabeça dela ela não estava com olhos abertos, irmãos. Ela foi caindo, não caindo, se jogando. Mas puxava a cabeça dela para dentro da minha mão. Porque a luz que está em nós, fisicamente, ela se manifesta através dos nossos olhos. Então, comece a aproximar daquela pessoa que está em tão densas trevas. Porque às vezes a gente fica orando, mas tem medo de se aproximar. Tem medo de dar uma palavra. Tem medo às vezes de exortar com amor. Mas temos que nos aproximar do drogado, do que está na esquina, daquele que está sujo. Temos que nos aproximar de quem está nas trevas, senão eles não vão enxergar a luz, porque eles estão em densas trevas, num ambiente de completa morte. Amém? E procurar, versículo 10, procurar agradar ao próximo, né? Sendo útil, fazendo a diferença, como nós proclamamos, como eu já disse no versículo 11, que fala do atrair para a luz. Atrair para a luz, de uma forma prática, é ir de encontro também. E no versículo 14, na luz você é luz. Olha que interessante. A palavra diz, esse eu vou até ler aqui junto com os irmãos. Versículo 14 diz assim, ó. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Quando você
traz alguma coisa que estava no escuro para a luz, naquele momento, aquilo que foi revelado estava no escuro, se tornou luz. Então nós também podemos tornar outras pessoas iluminadas naquele momento. Ela, para ela se tornar uma luz efetivamente, precisa aceitar a Jesus, precisa começar, mas a gente pode clarear. A gente pode lançar um foco de luz através do nosso viver, nossa caminhada cristã. Quarta coisa que é necessária na minha caminhada, como os irmãos sabem, eu preciso caminhar com sabedoria, e a gente fala isso muito. E com sabedoria é ter um olhar atento para as oportunidades. No versículo 15, né, nós temos que olhar para nós mesmos, por exemplo. Eu preciso olhar para mim, enxergar as oportunidades. Eu preciso olhar para o que estão à minha volta e enxergar a oportunidade de colocar o conhecimento da palavra que eu recebi de uma forma aplicada em uma vida, de uma forma prática, né? E eu preciso aproveitar bem o quê? A oportunidade, não deixando passar. Cheios do Espírito Santo. A primeira sabedoria, ela vem do Espírito Santo. De maneira que nós nos tornamos, versículo 18, sóbrios, né? Versículo 19, com a capacidade para motivar, e ainda no versículo 19, motivar, não apenas motivar, como contagiar aquela pessoa com o meu estilo de vida, com a minha caminhada. E isso deve ser aplicado aonde? Em todos os aspectos da nossa vida, exemplificado na carta, no relacionamento, nas relações pais e filhos, na vida profissional. Tudo isso aqui está abordando os textos que Paulo vai esmiuçando ali. Mas, na verdade, nós estamos aplicando a unidade com Cristo em todas as áreas do nosso viver. E a última coisa importante que nós não podemos perder de vista para termos uma caminhada cristã relevante é sermos conscientes da guerra espiritual. E eu acho que não tem outra coisa que a gente seja mais consciente nesse ministério, pelo menos, do que a guerra espiritual que enfrentamos, né? E eu preciso estar consciente como? Fortalecido. Eu preciso estar fortalecido. Eu preciso usar toda a armadura. Nós vemos a armadura ali, hoje eu preciso do capacete. Não, se você usar só o capacete, o inimigo te detona nas outras partes. Quando uma pessoa sai para uma batalha, eu garanto, porque se fosse eu pelo menos, se eu for chamado, eu orei muito para esse negócio de alistamento para não ir. Porque se for e aonde puder colocar alguma cobertura ali para não ser baleado, eu coloco. Eu vou usar colete de bala normal para proteger aqui, mas também uso como saia para proteger aqui, para proteger como caneleira. Coloco em todos os lugares. Por quê? Se você está consciente de uma batalha, você não vai dar abertura para o inimigo atacar. Desta maneira, nós precisamos de toda a nossa armadura, que o significado é muito simples. Eu preciso saber que o meu inimigo, né, como diz lá no versículo de número 12, saber como ele está trabalhando. No versículo 14, o cinturão, que é a verdade. No versículo 14 ainda, a couraça, que é a justiça. Sermos justos, termos a justiça com sabedoria de Deus. No versículo 15, os sapatos, que é anunciar o evangelho. No versículo 16, o escudo, que é a fé que anula os dardos do maligno. No versículo 17, que é o capacete, a salvação. Nós precisamos revestir com o estilo de vida cristã, com os princípios, sem abrir mão nenhum deles de forma prática. Eu preciso estar em oração, né? É a área mais importante na batalha espiritual, é a oração, porque é através dela que eu coloco em prática todas as atividades na guerra espiritual. Guiados pelo Espírito Santo, é assim que a palavra nos chama a orarmos. Versículo 18, sempre alertas, sem desanimar, orar pelo povo de Deus. Eu preciso estar vigilando na oração. Já viu aquela oração que você começa, daqui a pouco você está falando do porco, do gato, e você nem percebeu que você não está mais nem orando. Irmãos, não brinquem, isso é real. E não é só com quem é inexperiente na prática da oração, não. Muitas vezes nós estamos lá na madrugada orando, daqui a pouco a gente está falando do almoço, que estava delicioso, e a nossa mente nos enganou. A nossa mente, ela cortou nossa ligação de oração
porque há uma batalha para orar. E a gente precisa estar alertas. Nós precisamos estar, e não desanimar. Eu não consegui cumprir meu horário, eu não consegui fazer as orações por quem eu deveria. Não desanime, persista em frente. Versículo 19, orar por todos aqueles que pregam a palavra, porque há uma ênfase no projeto do mal em paralisar a liderança do povo de Deus. Por quê? Atingindo a liderança, eu estou atingindo as ovelhas. Então vamos orar. Eu preciso muito da oração. Em nome de Jesus, não esqueça de orar. Versículo 20, orar pela igreja perseguida, né? E como o apóstolo Paulo fala sobre as perseguições, para que ele não deixe de pregar o evangelho. E nós não podemos esquecer que o povo de Deus está espalhado pela face da terra. E lá no nosso aplicativo nós temos uma área de notícia reservada para a igreja perseguida. Quer saber o que os cristãos estão passando, irmãos? Veja lá, porque isso, o sofrimento dos nossos irmãos também nos inspira e nos encoraja a sermos fiéis e a vigiarmos da forma como estamos andando na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, só repassando para que o irmão não esqueça, como o cristão deve andar de maneira digna, fazendo a diferença, amando, com sabedoria, consciente da guerra espiritual. Fiquemos de pé na presença do Senhor para orarmos, agradecendo a Deus por essa palavra que edifica nossas vidas e nos capacita para uma vida cristã relevante. Santo Deus poderoso, eu apresento a tua igreja diante do teu altar. Te agradecemos por esta palavra que nos inspira, nos enche, Senhor, para prosseguirmos neste mundo, anunciando a tua palavra, sendo luz, manifestando o teu poder, ó Deus Santo, iluminando também aquele que está na escuridão. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus clamamos que durante essa semana, no meditar, Senhor, nessa série de mensagens, estejamos aplicando cada verdade, e que cada irmão, Senhor, que está, ó Pai, buscando viver a tua palavra, encontre na dimensão do Espírito e no relacionamento com Deus uma explosão de novidade dos céus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.